Sem maiores delongas, vamos começar o nosso vídeo. É um vídeo que tem um tema sensível. Nós vamos fazer uma espécie de conversa com o vídeo do Felca, que já bateu dezenas de milhões de views. É um vídeo que fala sobre adultização e abuso de crianças, não é? Também vamos conversar com um texto da Vera Iaconelli, que foi escrito ontem, chamado Tolerância Zero Dentro da Família, e contar um pouco a experiência que eu tenho com vítimas de abuso, não é? E como isso se manifesta na clínica. Fechado? Vou pedir para você deixar seu like, para que você possa nos ajudar para que esse vídeo alcance mais pessoas. Se você se inscrever, melhor ainda. Se você comentar, muito melhor ainda. E se você compartilhar, aí eu fico muito feliz. Fechado? Vamos de musiquinha para a gente começar esse delicado tema. Muito que bem. Vamos buscar aqui esse diálogo com os colegas da psicanálise e com você que caiu aqui no vídeo por alguma razão e não necessariamente entende a psicanálise ou trabalha na área. Então a ideia é usar aqui uma linguagem abrangente. Muito que bem. Bom, o vídeo do Felca, e eu recomendo que você assiste, ele é riquíssimo. Ele é horroroso, ele é pavoroso, mas ele é riquíssimo porque ele faz uma denúncia, estrutura a denúncia, mostra como os algoritmos funcionam e omite opiniões que são muito alinhadas com a perspectiva que eu atuo, que é um mix de escolas inglesas de psicanálise com, atualmente tenho estudado muito Ferenczi e particularmente o Winnicott. Então, as falas do Felca são propositivas, muito bem estruturadas. Já a psicóloga que comenta depois, eu particularmente não gostei muito das falas dela, não vi nada de errado, com todo respeito à colega, mas não curti muito. Então, vai ser massa você deixar sua opinião aí sobre o vídeo do Felca. Bora lá, bora avançar aqui o nosso papo. A Vera Iaconelli, nesse texto que eu coloco aqui nessa coluna da Folha de São Paulo, ela faz um diagnóstico que eu acho central e que vai além do vídeo, porque o vídeo do Felca ele nos provoca uma repulsa, né? E a pergunta é assim: como é que pais irresponsáveis e influenciadores usam a autoridade que têm sobre a criança para expô-las, para algo que faz mal, para algo que coloca a imagem infantil na mão, basicamente, de predadores e de pedófilos. Como que isso se dá? Não é? Como que... E aí a Vera Iaconelli abre para a gente pensar a estrutura. Então, lá na ponta a gente tem o abusador, mas a estrutura que favorece e naturaliza esse abuso e essa exposição lamentável de crianças. Aí, queridos, o buraco é mais embaixo. Porque a gente ficar na repulsa e ficar pensando quão monstruosos são essas pessoas que fazem isso com as crianças, e de fato são, isso é muito pouco. Isso vai passar, isso é fogo fato, né? Isso daqui 2 semanas, a trend toda sobre isso não vai virar. Não é? Bom, então eu quero te convidar aqui a entrar na problemática. Tanto homem quanto mulher, e qualquer tipo de gênero e orientação. Vamos entrar nesse papo, não é? E inverter a pergunta. E a pergunta, que não sei se é exatamente uma inversão, é: como que a estrutura da nossa sociedade favorece esse tipo de coisa? Não é? Não há como, queridos, a gente não desaguar num diagnóstico sério, eu diria corajoso e ousado, sobre a família tradicional brasileira, que é pautada num modelo.
Esse modelo familiar que está, sem dúvida nenhuma, numa crise gigantesca, não é? Então, o lugar do homem, o lugar da mulher, o lugar dos filhos, não é? Essa relação muito mal desenhada da monogamia, não é? Então, olhando assim de bate-pronto, quero que você pense comigo. Você acha que as famílias estão bem da perna? Como dizem os patriotas, os cristãos, não é? Você vê famílias felizes, exultantes, que respeitam seus filhos, respeitam as crianças. Você acha que isso é maioria? Não é? De verdade, assim, pensa e me diz. O que a Vera e a Conelli dizem, o que eu acho que é importante é que, assim, o grupo familiar, ele faz pactos de lealdade. Então, há uma lealdade, há um sistema de funcionamento que diz assim: nós contra eles. Ou seja, é muito sagrado esse vínculo que nós temos aqui. Compreende? Tudo que acontece nessa família é muito bom. O amor circula nessa família. Acompanhe o raciocínio. Quando essa família estruturalmente favorece a ação de abusadores e perversos, quando vai se naturalizando a relação, sabe, podre com as meninas, com as mulheres. Então, por exemplo, aquele tio que faz piadas sobre o corpo da garota, que expõe a garota, o pai, a mãe, essas ridicularidades, né, naturalizadas, essa estrutura psíquica e a criança, barra pré-adolescente, barra adolescente, ele vai entrando em colapso. Por quê? Porque é nessa estrutura de amor, que também há o amor, né? Claro que há famílias absolutamente perversas, mas a confusão se dá nesse jogo. É o mesmo tio que faz piadas violentas também é legal em outros aspectos com essa criança. É muito comum isso, que a gente pensa que os abusadores e predadores são monstros, mas há todo um jogo de sedução aí, compreende? Não é tão simples identificar. Não é? Muito bem, essa naturalização leva a criança a um colapso. Então, se eu tenho uma mãe e um pai que quer muito que eu seja um influencer e fique postando roupas sensuais com 8, 10 anos, compreende? Se isso dá retorno financeiro, que é um outro papo, a monetização, e se isso me dá fama, nesse ambiente de espetacularização da vida, eu, criança, não tenho como dizer não. Colocaria até o adolescente aí. Eu naturalizo. É como se, em nome do amor e da lealdade, desse pacto estrutural, que é inconsciente, né, com franjas inconscientes, a criança se entregasse a situações de risco. Compreenda, esse ponto de vista é fundamental. E agora a gente avança. Frente aos descalabros de tios, de primos, de pais, de padrastos, não é? Nos famosos almoços e jantares de família, no Natal, nas datas comemorativas. A gente bate de frente? A gente nomeia que aquilo foi agressivo, violento, abusivo, invasivo? Né? Ou a gente fica sem graça e deixa o titio falar as groselhas dele? Ou a gente fica sem graça e vê que determinadas carícias nas crianças são abusivas? Pasmem os senhores. Boa parte dos abusos e das violências, micro e macro, são autorizadas pelos pais. Ou seja, a família desagrada não tem nada. E vamos espalhar essa reflexão por todas as famílias. Né? Se você fizer um pente fino, principalmente com as meninas, muitas violências são cometidas. Não quer dizer que não tenha abuso e violências contra os meninos, mas como no social o lugar da mulher é essa invasão, essa carta branca para a violência, por exemplo, olha a quantidade de feminicídio, parça.
Isso era algo para ser assim, a trend de toda a luta política da sociedade civil. Não dá para continuar assim. Compreende? Agora, lá no parlamento, os cidadãos de bem, não é? A maioria esmagadora homens, eles dizem que a família é sagrada. Não é? Então não vai chegar, dificilmente esses caras vão levar a sério isso que a gente está falando aqui. Já desceu o seu joinha? Vamos avançar. Isso posto, agora a gente faz um salto da estrutura para o indivíduo. No consultório, essa pessoa que sofreu abusos, e uma boa parte desses abusos são mascarados, são recalcados, não é? Essa pessoa ela chega alienada, ela chega assim com sofrimentos, com angústias, com depressões, com travas na sexualidade ou uma hipersexualização, com comportamentos de risco, por vezes com abuso de substâncias. Entendam aí. É um estrago gigantesco quando a criança, em sua linguagem de ternura, ela é enganada e um adulto se aproveita desse afeto infantil para abusá-la. Olha, é um estrago, assim. É um estrago horroroso. Então, se você que está assistindo passou por isso, não é? Talvez te assuste, eu dizendo isso aqui, mas talvez também faça um laço com você. Talvez você possa sair dessa solidão. Porque essa criança cresce e ela vai se culpar pelo abuso sofrido. Essa é a versão trágica do abuso. Não é? E também há muitos mecanismos de defesa. Algumas pessoas vão dizer que está tudo bem, não rolou nada. Não é? Quando o sintoma, que é uma produção de um conflito que pode ir para várias direções, então nem toda pessoa que sofreu abusos e foi exposta a humilhações vai reagir de jeito A, de jeito B, esse sintoma é difícil de entender. Numa terapia profunda, então eu recomendo terapias que considerem traumas inconscientes. Eu não recomendo escolas de psicanálise que não dão o valor devido a essas experiências. Não é? Então, eu não vou ficar em cima do muro, eu prefiro analistas ingleses, não é? Que vão trabalhar com inconsciente e com fatos vividos e a importância deles, e não com fantasias. Não é? Nessas análises, nessas estruturas, nessa relação analítica, essa experiência traumática pode vir à tona, pode ser falada, sentida, pensada e validada pelo analista. Isso é um dever ético do analista. Não é? Isso posto, esse sujeito, com muito trabalho, costuma ser muito dolorido, esse sujeito pode retomar suas experiências com a vida, fazer o seu sintoma desmontar, né? E por vezes, não todas as vezes, é importante colocar isso, por vezes retomar suas experiências com a sexualidade. Mas é importante marcar, certas violências são tão destrutivas que o sujeito não consegue sair disso em todo o seu ciclo de vida. Né? É muito triste assim ver isso. Então, senhoras e senhores, protejam as suas crianças. Cuidado com padrinhos, amigos, com aquele tio legal, não é? Muito cuidado. Eu sou muito radical num país bárbaro e violento desse. Eu não acho que nenhuma criança pequena deve dormir na casa de ninguém. De ninguém, assim. Eu acho que lugar de criança pequena é na casa dos pais irresponsáveis. Ah, mas eu confio muito no tio, no meu irmão. Não confie. Não confie. Seja paranoico. Né? Evite que essas crianças estejam longe dos seus olhos. Tá bom, queridos? Obrigado se você chegou até aqui. Fiquem à vontade de contrariar, de dar sua visão, de expandir o tema. Como eu sempre digo, esses são os meus 50 centavos no debate que está posto.